Augusto Comte. Considerado o pai da sociologia, este filósofo se inspirou nos trabalhos de Karl Marx e John Stuart. Augusto Comte foi o autor da frase ordem e progresso, e segundo ele, todos os problemas do mundo deveriam ser resolvidos por técnicos e cientistas. Durante a vida de Augusto Comte estava em progresso no mundo a primeira Revolução Industrial, época caracterizada pela máquina a vapor, que modificou as formas de se transportar pessoas, mercadorias e de se produzir bens de consumo. Os trabalhos de Augusto Comte atravessaram a primeira Revolução Industrial e foram inspirar as novas invenções da segunda Revolução Industrial. Nesta época, que se caracterizou pela invenção da energia elétrica e pela invenção dos equipamentos eletrônicos como rádio, televisão, pela invenção da tecnologia do aço, pela invenção do motor a combustão, o qual modificou as formas de se transportar cargas e passageiros e que também modificou as formas das pessoas viverem, porque durante esta época, ainda mais do que na primeira Revolução Industrial, houve um aumento da população urbana em várias localidades do mundo. A segunda Revolução Industrial, assim como a primeira Revolução Industrial, foi fortemente inspirada pelos ideais de Augusto Comte. E esta revolução, que começou a partir do ano de 1870 e que bebeu dos trabalhos de Augusto Comte, Ordem e Progresso, todos os problemas resolvidos por técnicos e cientistas, essa revolução também vai motivar a Primeira Guerra Mundial. Augusto Comte inspirou também pessoas bem posteriores, como os presidentes militares. De acordo com o livro de Apocalipse, em seu capítulo 13, a partir do versículo 11, existe um touro, ou seja, o falso profeta, o qual faz com que toda a humanidade adore a besta ferida de morte que reviveu. Esta besta ferida de morte que reviveu nada mais é do que a própria tecnologia, ou seja, o desenvolvimento técnico, científico e industrial. Este desenvolvimento técnico, científico e industrial, ele é materialista, ou seja, ele bebeu de todas as fontes, de todos os trabalhos, de todos os técnicos e cientistas do passado, dentre eles Augusto Comte, Karl Marx, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton e tantos outros nomes que com a sua visão revolucionária e materialista tirou a ideia de que a humanidade tinha, antes do século XVII, a ideia de um mundo transcendente. Este processo revolucionário trouxe o que nós conhecemos como revoluções industriais. E dentro das revoluções industriais, nós temos as invenções de muitas máquinas inteligentes, máquinas que são capazes de fazer funções de outros animais, da fauna e da flora. E para aumentar ainda mais essa tecnologia, que é ateia, que além de ser totalmente ateia, ela é uma tecnologia que exige adoração, essa tecnologia ainda busca imitar e ser ainda superior aos seres humanos. Temos vários exemplos, como o exemplo desta robô que prometeu acabar com a humanidade. Máquinas, robôs de todos os tipos têm imitado todas as expressões humanas, têm imitado todas as características humanas conhecidas. Inclusive, têm substituído o trabalho humano em vários setores, dentre eles o setor de segurança pública. Robôs têm atuado na segurança pública, têm atuado nas forças militares, têm atuado em outros lugares, como na área da medicina, e atuado
em outras áreas, e até mesmo na construção civil, nos transportes, essas máquinas têm atuado. Os tecnocratas de hoje estão sugerindo transferir a consciência humana para dentro destas máquinas, de modo que venhamos a controlá-las à distância. Mas tudo isso é um engano monstruoso. Os nossos dias são semelhantes aos dias de Noé, conforme profetizou Jesus Cristo, e conforme o livro Apocalipse de Baruque e o livro de Daniel, existe um multiplicar da ciência cada vez maior, cada vez mais grande, e é um multiplicar de uma ciência que é totalmente contra Deus e além de tudo materialista, e prega a ideia de um sucesso e de um conforto numa terra e no mundo material totalmente eterno. De acordo com esta pesquisa, desta informação, vemos que já é possível replicar e fazer clones de DNA humano e de todos os outros seres vivos. De acordo com o livro dos justos, na época de Noé, Matusalém e Enoque, os seres humanos começaram a misturar os seres vivos de diferentes espécies. De acordo com o livro de Enoque, os anjos que desceram do céu começaram a misturar-se com os seres humanos e misturar plantas, raízes de plantas, de animais, propiciando no mundo uma grande obra de engenharia genética e adulteração da natureza. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima!